Shalom, Shalom, pastor, tudo bem, querido? tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Que bom. Está conseguindo ver também bem? Sim, tô sim. Vendo e ouvindo. Que bom, que bom. Apóstolo, eu já mandei aqui para umas 10 pessoas clicando na gaivota. Se você puder fazer aí também, pelo menos aí umas 10 pessoas, para a gente juntar uma galera, dá uma clicada aí na gaivotazinha e enviei para um pessoal aí. Tá certo, tô convidando então. Isso. Pessoal que está aí também, ó, manda aí para pelo menos 10 amigos seus, para a gente estar aí acompanhando juntos. Tô Vamos mandando, lá, você que entrou aí, ó, seja seguidor meu ou do apóstolo, enviei para umas 10 pessoas para a gente compartilhar junto dessa atmosfera aí de Pêssar. Vai ser muito bom. Acredito que vai desatar muita coisa aqui essa noite aqui, ó. aleluia. Aleluia. Tá chegando, pessoal. Chegando aí, tá chegando. Amém. Podemos? À vontade, quando você quiser. Agora, uma coisa engraçada, eu nunca vi ninguém falar que esse triângulozinho era uma gaivota. É? Mas parece aquela gaivota de papel que a gente jogava na sala de aula. A Eu gente acho que não. isso é a Opa, internet dele tá travada. Voltou? voltou, voltou. A internet aqui, esses dias, tem dado, às vezes, um trabalhinho, né? Mas agora acho que vai ficar. Mas parece uma gaivota, apóstolo, parece. Aqui em São Paulo é papagaio. É É verdade, é verdade, é papagaio. verdade. É verdade. Aviãozinho Olha, papagaio. eu estou muito, muito grato e feliz por você ter aceitado o convite. Amém, pastor. Nós estamos Aliás, vamos. dias aí da Páscoa, né? Sim, E sim. cada dia mais um número de pessoas consideráveis tem aberto o entendimento para uma Páscoa bíblica. Pastor também. Voltou, voltou. A minha aqui eu estou próximo ao roteador. A internet tem hora que dá uma cambaleada. Aí a sua internet é boa, né? Sim, sim. É mais a minha então mesmo, que deve ser. Você que tá travando. Tá. Para mim aparece você travando. Não, Tá. vamos que vamos. Deixa eu só dar uma mexida aqui na antena para ver se melhora. Espera aí, só um instantinho. Ok. Enquanto isso, apóstolo, fala para o pessoal aonde você pastoreia e quanto tempo aí tem o ministério. Fala um pouco para o pessoal te conhecer aí, que são os meus seguidores, conhecer o seu trabalho um pouquinho. Tá certo. Enquanto o pastor arruma então aí a questão da internet, você que é seguidor aí do pastor, do professor Alexandre, nós estamos aqui na cidade de Campinas, nós somos o Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Nós temos 7 anos de ministério local. O
aqui uma igreja apostólica, aliás, um ministério apostólico e profético aqui na cidade de Campinas. Eu estou em Campinas, estado de São Paulo, pessoal aí do Rio de Janeiro. Um beijo para vocês, que o Eterno abençoe vocês poderosamente. E então, todos os que são seguidores aí do Dr. Alexandre, este sou eu. E tem o pessoal meu entrando aqui também, viu? Quem for de Campinas Legal. aqui, ó, quem for de Campinas, aqui do EDP de Campinas, coloca aí, ó. Digita aí nos comentários que você é daqui de Campinas. Coloca aí, EDP, arroba Evangelho de Poder, Campinas. Coloca aí, queridos. Legal. Então, apóstolo, Forte para mim aqui, vai ficar melhor. essa semana Falar para ele, para mim, ou ele para... Vamos lá, vamos lá. mas também estamos, biblicamente, né, há uma chave ali no capítulo 12 de Êxodo, no capítulo 12, fala sobre o dia 10 de Nissan, seria o dia de separar o cordeiro para o sacrifício da Páscoa, né? Semana passada eu tive uma live aqui com o pastor Kleber Malaquias. A gente esteve falando muito sobre essa questão do mês de Nissan, falando sobre as datas. Então, o pessoal que acompanha aqui o nosso trabalho, né? Isso. Nós Começa nós já amanhã. temos falado muito sobre essa questão das datas, a ideia do calendário lunar. Então, as pessoas já têm uma compreensão, quem segue a gente já ouviu muito sobre isso, não é atípico, né? Todos têm consciência de que nós estamos no mês bíblico de Nissan, que no sábado, às 18 horas, adentra o dia 14 de Nissan, e que, no caso, amanhã, né, começa o dia 10, né? Amanhã às 18 horas. Então, eu queria que você falasse, dá bastante tempo aí para você ir falando, e no meio a gente vai comentando aí sobre esse tempo profético de se separar o cordeiro para a Páscoa. Certo. Posso então? Pode ir. Tá certo. Então vamos lá. Deixa eu contextualizar algo aqui, o que nós fazemos. Eu nasci em uma igreja, eu nasci em berço cristão, vamos chamar assim, e nasci em uma igreja calvinista. Então imagina, né? Imagina. E só para os irmãos entenderem a importância de não viver também uma religiosidade dentro daquilo que é bíblico, né? Então, eu nasci dentro de um sistema religioso, mas com 15 anos, aos meus 15 anos, muitas coisas começaram a mudar, e uma transição de mentalidade, uma transição de consciência religiosa para uma consciência espiritual, para uma consciência de fato bíblica, naquilo que é da essência, não daquilo que é judaísmo, judaizante, não daquilo que não daquilo que é, vamos usar essa expressão, não daquilo que é judaizante, mas daquilo que é hebraísta, vamos usar essa expressão, né? E, enfim, aos 20 e poucos anos, aos 20 anos eu assumi um ministério, vamos dizer assim, evangelístico, né, onde eu pregava em muitos lugares. E no ano de 2013 nós eu vou chamar assim, nós fundamentamos, aliás, o que hoje é o Ministério Apostólico Evangelho de Poder.
E logo no primeiro ano, deu uma travada, vou voltar, para caso alguém tenha perdido. Nós fundamos a igreja aqui em 2013, no metade do ano, e logo no final do ano de 2014, o Eterno me disse assim: ame o que é meu. E eu entrei em parafuso, dizendo: como eu não amo o que é do Senhor? Como eu não amo o que é do céu? Porque eu vivo há 10 anos assim, eu não sei fazer outra coisa, eu vivo 24 horas para o ministério, desde os meus 20 anos. E acho que travou lá. Mas deu para Voltou, escutar até voltou. sobre a estrela de Davi. Pode falar. Isso. E dentro de um pano branco saía a Maguen Davi, saía a estrela de Davi, né? E é óbvio que é conhecido que essa estrela, esse pano branco, era a bandeira de Israel. E foi aonde, em uma cultura onde eu não havia sido inserido desde do meu nascimento, vamos chamar assim, foi aonde o Eterno começou a me levar a essa consciência de transformação. Não uma consciência judaizante, mas uma consciência bíblica. E desde 2015, eu estou dando um contexto só para vocês entenderem que está assistindo a gente. Desde 2015, então, para a igreja não sofrer, né, para a mente das pessoas não sofrer, Deus me deu um conselho estratégico de inserir anualmente cada festa bíblica, né? Até mesmo para tratar a consciência da mente das pessoas, para não chegar com aquele negócio, chegar um modelo e jogar um modelo em cima sim. De uma mente religiosa, né? Sim. E a gente assim começamos a fazer. Começamos a colocar todas as festas, 2015, 2016, 2017, hoje, no 2016, no início de 2017, nas primeiras festas, nós já estávamos com todas as festas bíblicas nos seus devidos tempos. E desde então, nosso calendário não é mais o gregoriano, nossas ações, nossas festas, nossos eventos, nós não nos baseamos mais, em hipótese alguma, no calendário gregoriano, mas no calendário bíblico, né, para as ações aqui no ministério. Então, Amém. Uma das coisas que quando nós entendemos, e o que eu quero falar aqui, eu vou falar um detalhe muito pessoal meu aqui, com relação à oferta de cordeiro, para causar um testemunho na vida de quem está nos assistindo ao vivo ou gravado. Quando nós começamos a entender e a olhar, né, tirar a visão do dízimo apenas como dízimo religioso, como muitos debatem e muitos falam, o que até não devem, né? E até liberam uma palavra de desgraça sobre a vida deles mesmos. Quando nós começamos a entender isso, e quando nós começamos a aplicar, nós somos uma igreja aqui, que eu vou dizer, nós não temos ainda, profetizando, milhares de empresários, né? A nossa igreja local é uma igreja local composta de 50% de jovens. E jovens É verdade. Né? Para quem não segue aí o apóstolo, vai ver que é uma igreja jovem, muito jovem. Mas que a gente consegue ver pelo Instagram de um nível de obediência assim incomparável. Eu acho muito legal, né? Porque até mesmo para mudar a consciência de um povo jovem, só o espírito e nada mais. Exatamente, né? Porque o jovem, ainda mais hoje com a questão das universidades e tal, e é legal que os jovens realmente estejam nas universidades, né? Eu não sou daqueles que demonizam as universidades. Na verdade, se os jovens tiverem uma consciência, eles vão fazer diferença no lugar, etc. E tal. Com certeza. Mas é muito mais fácil você ter alguém
que não está no campo acadêmico e com essa influência de algo, do que alguém que está sendo forçado ali durante aqueles 4 anos pensar fora da caixa, questionar, problematizar. E quando a gente vê uma igreja igual a de vocês, que é muito jovem, o pessoal obediente, seguindo, para quem não conhece e não segue, siga. Vocês vão ver, lá no Apóstolo Miqueias, eles realmente vivem essa questão das luas novas, do Rosh Kodesh, que é a cabeça do mês bíblico, não Sim. sobre, vamos profetizar sobre janeiro, não, fevereiro. Se você segue essa ideia, irmão, você que está aqui vendo, é uma questão que você ainda não foi ativado nessa consciência de um calendário bíblico. Mas Aleluia. lá a gente vê isso é muito legal, porque a gente vê os jovens nessa consciência, né? Inclusive, eu vi um vídeo seu, que até essa caixinha aí, que você mostrou agora, bonita, foi um casal que deu para você, não foi? Casal jovem, não é isso? Foi um casal jovem que os dois Olha que foram legal, gente. Aqui tem os meses embaixo, e aqui vai mudando os dias. Deixa eu tirar aqui para você ver. E aqui vai mudando os meses. Né? Olha, gente, que lindo. Entendeu? E aí, eu ganhei isso aqui agora, semana passada. Deixa eu ver só no 10. Tá. Deixar no 10 de missão, que vai começar amanhã. Isso. Então, para mudar, para seguir o contexto, então, para mudar essa consciência, a gente foi inserindo aos poucos, né? E hoje, assim, nós transitamos única e exclusivamente dentro do calendário bíblico. Nós transitamos, como você mesmo disse, em Rosh Kodesh, no Shabat. Hoje, por exemplo, nós estamos há quase um ano, eu estou há quase um ano, 2020, foi até engraçado, não, coisas do Espírito, né? Coisas de papai. Interessante. No ano de 2019, no final do ano de 2019, eu chamei os pastores aqui e disse para eles assim, 2020 nós precisamos, isso era final de 2019, 2020 nós precisamos inserir na mente dessas pessoas, na mente daqueles que seguem a visão deste ministério, o que é cultuar em casa. Mal sabia eu que nós íamos ficar em casa. Pois é. Né? E aí, quando começou fevereiro, que travou tudo aqui em Campinas, eu percebi que aquilo não era apenas um desejo meu, mas era uma inserção da Ruach HaKodesh dentro do meu coração, para já ter essa visão de um ambiente de adoração dentro das casas, e levantar um altar dentro de casa e tirar a ideia de templo, tirar a ideia de que a igreja só se mantinha em templo. Porque tem aqueles macacos de galho em galho, fica pulando, só dá trabalho para a gente que é pastor, só dá trabalho, né? Esses aí não subsiste nada. Esses aí é problema, né? Então, enquanto esses macacos não virar ovelha, né? Enquanto esses macacos que pulam de galho em galho não virar ovelha, eles nunca se tornarão leão. Aí querem rugir como leão, mas estão pulando igual macaco, né? né? Enfim, isso dá uma boa separadinha nesse vídeo e subir para uns... Dá um menos. Dá um menos. Então, para continuar, para eu chegar no Cordeiro, então nós começamos a trabalhar essa visão. E eu comecei a inserir, biblicamente, na mente, imagina um bombardeio, né, na mente religiosa, todas essas coisas. E quando eu comecei a falar de oferta, livremente, sem a pressão religiosa do toma lá da cá, né? E quando eu comecei a falar de oferta de cordeiro, pessoas duvidaram, é óbvio. Pessoas me chamaram de herege, assim como chamam você de herege e outras demais. Pessoas começaram a chamar a gente de mercenário e tudo mais. Mas isso aí deixa para lá. Mas o mais importante foi um culto, pastor. Um culto que eu lembro como se fosse ontem. Um culto, nós não estávamos nesse templo, nós estávamos no templo de baixo. E a igreja já tinha sido tomada pela consciência de oferta de cordeiro, não só de oferta de cordeiro, mas a oferta em si. Eu lembro um culto que não foi nem eu que preguei naquele dia, foi um pastor amigo meu, conhecido de fora,
E na hora da oferta, na hora de fazer a oferta no final, eu disse assim, eu só disse assim nesse culto: está liberado uma unção para ofertas espontâneas. E eu nem fiz apelo, não fiz nada disso, que nós não trabalhamos assim. Está liberado uma unção de ofertas espontâneas, uma oferta de adoração, oferta de cordeiro, e, pasme, para alguns, toda a igreja trouxe as suas ofertas no gasofilácio, entregou, e eu disse: continuamos adorando. E a banda começou a tocar, e de repente, eu não vou falar 100%, porque não foi 100%, mas 80% das pessoas começaram a tirar brinco. Uma pessoa tirava um brinco e dava para outra. Aquela mesmo que recebeu já estava sem o sapato, entregava para o outro. E assim foi uma troca eu vou chamar uma troca de um fluxo energético dentro da visão de oferta espontânea, que foi tocado no coração de cada um, mas foi uma espontaneidade e foi um entendimento de aquele momento. Hoje olhando, eu sei que aquele momento a consciência de oferta caiu no ministério. A consciência de oferta foi inserida. Porque não adianta você falar de oferta, não adianta você fazer voto, não adianta você fazer campanha, pagar dízimo, se você não tiver a consciência daquilo que você está fazendo. Não adianta nada, você simplesmente vai estar devolvendo dinheiro. Para a igreja vai ser bom, porque é dinheiro, precisa pagar a conta, mas para você não vai ter produzido um fogo necessário que o altar precisa. É isso aí, exatamente. Exatamente. Então, aquele momento, eu sei que a consciência de oferta foi tomada. Então, eu vejo aqui, no nosso meio, muitas pessoas que se aproximam de mim e conseguem compreender isso, elas têm uma virada de consciência na mente. Então, por exemplo, nós não somos uma igreja de milionários, mas nós somos uma igreja de pessoas prósperas. Amém. Nós temos jovens que muitos estão começando a vida no emprego, ganham um pouco, né, ganham ali, muitas vezes são estagiários e tal, mas há uma ascensão muito rápida dessas pessoas. Uau. Então, isso é visível, não só em um caso, mas em vários casos. Então, por exemplo, 2016, para você ter ideia, 2016 eu fiz 9 casamentos desse pessoal jovem. Então, se isso não for uma ascensão moral, social, política, religiosa, marital, a gente não sabe o que seria isso, né? Então houve exponencial. Então traz uma carga. Não, o que eu quero falar aqui não é a oferta apenas de dinheiro, gente. É a oferta de tempo, é a oferta de coração, a oferta de si. Porque muitos vão falar de oferta de cordeiro e já vão pensar na coisa monetária. Já vai pensar naquilo que é dinheiro. Né? Eu não quero falar isso aqui, porque cada igreja, cada local tem a sua forma de fazer voto, campanha. Isso aí é responsabilidade de cada líder local. Mas o que eu quero passar aqui é essa consciência de que a maior oferta, assim como Yeshua, a maior oferta é você estar, é você ser, é você não apenas fazer, mas você ter um comprometimento com aquilo. Então, a gente cresceu muito rápido nisso. E agora, como você disse que você já, o pessoal que segue, já bem contextualizado na questão bíblica, eu vou ficar mais nos testemunhos. Eu quero testemunhar algo aqui, pastor, muito pessoal, mas também muito viável. Quando o Senhor me disse lá em 2015, ame o que é meu, eu comecei a inserir tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que... Eu comecei, vou rasgar o verbo aqui, eu comecei a deixar o evangélico de lado, entendeu? Olha, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Eu comecei a sair do meio gospel e entrar para o meio dos seguidores do Mashiach. Hoje Se eu puder te ajudar, eu sempre compartilho nas aulas uma visão de um rabino ao qual eu estudei, que ele sempre usava aquela ideia mitológica do nascimento da Grécia, que é a história dos dois meninos, Rômulo e Remo,
são dois meninos mamando na teta da loba. E ele fala Isso. que ele usa a figura de linguagem, né, uma analogia, que aquela loba seria o sistema greco-romano, não exatamente de maneira singular e monolítica, a Igreja Católica Romana, mas sim o sistema Exato. imperial romano que dominou o meio religioso. E aqueles dois meninos, o Rômulo e o Remo, seria a Igreja Protestante. Ela não tem a natureza da loba, mas ela se alimenta do leite da loba. Exatamente. Ela tem uma saída, ela tem uma salvação se ela deixar de tomar esse leite, porque a natureza dela não é a mesma natureza da loba. Mas enquanto Exato. ela estiver se alimentando do leite da loba, fica difícil, né? Fica Uhum. difícil. E só para você rasgar mais o verbo aí, né, nesse sentido, as pessoas tendem a confundir, né, e basta às vezes olhar algumas postagens nossas que fala das festas bíblicas, sempre tem alguns comentários bem equivocados no sentido dessa ideia, concepção de judaizar. E a Páscoa ela é uma festa antes mesmo até do Sinai. É na saída do Exato. Egito. É um princípio. Né? É um Aleluia. princípio. E o povo teve que afrontar a cultura do Egito, porque o cordeiro no Egito era um animal sagrado. Então eles tiveram Isso. que afrontar isso. E aí, quando a gente lê Romanos 12, Paulo fala que Paulo vai falar sobre rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estou falando isso porque você falou da ideia sacrificial não ficar apenas em valor monetário. Uhum. E ele vai falar, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se hoje a gente pergunta em qualquer plenário ou até numa live na internet quem quer a vontade boa, perfeita e agradável, todo mundo quer. Só que a gente entende ali no texto de Romanos que isso é uma consequência de uma vida viva, santa e sacrificial a Deus. Entretanto, no meio disso, tem a mudança da mente. E as pessoas às vezes não conseguem acessar chaves espirituais proféticas fortes como essa, né, o qual eu ouvi hoje mesmo você falando sobre essa. Eu já tinha te convidado, mas hoje eu ouvi melhor, com mais detalhe, sobre essa oferta do Cordeiro, porque elas não estão dispostas a mudar, a viver a metanoia, a mudança de mente. Então, Exatamente. você que está aí ouvindo, o apóstolo vai falar aqui agora abertamente, e a gente não está preocupado com o julgamento que você vai ter, você pode ver sua novela, ver o Big Brother, faz o que você quiser. A questão aqui é para as pessoas que estão dispostas a mudar a mente, para Exato. acessar aquilo que está por vir nesse ciclo profético a partir da noite de amanhã. Manda É, ver. eu gravei uma aula ano passado, a gente estava no meio da pandemia, né? Eu gravei uma aula onde eu digo assim, a Páscoa, ou Pêssar, vamos usar o nome hebraico, Pêssar nada mais é do que você mudar a sua mente da esquerda para a direita. É você ter uma transição da sua mente racional, da sua mente religiosa, para a mente do espírito, para o lado direito, né, da coisa, para o lado direito de um pensamento. Não vamos entrar na árvore da vida aqui, não. Para o lado direito da situação, aonde você tem uma transição de mente. Foi isso exatamente que ocorreu. Porque você disse aí, a Páscoa é muito antes do Monte Sinai. Uma coisa que eu faço muito analogia não, comparação, assim, o povo viveu uma libertação tão violenta e logo depois estavam num bacanal junto com o bezerro de ouro, né? Porque a Bíblia não vai desenhar, mas quando Moisés desce lá, ele vê um culto onde está tudo uma sem vergonhice, sem tamanho, né? A expressão farra do boi vem dali. Pois é, exatamente. Então, essa comparação que as pessoas elas precisam, elas querem uma libertação, como você mesmo disse, elas querem a boa vontade, mas elas não estão dispostas a ter uma vida de sacrifício, a ter uma vida como corban, né? Uma vida entregue totalmente a Deus. E é essa consciência que eu gostaria de registrar nesse vídeo aqui da sua live.
seu canal. É a consciência transformadora para um memorial, para um altar levantado. Porque Pêssar, você que aí vai fazer, é um jantar. É sentar na mesa e jantar, né? Tem todo um ritual, tem todo um ritual, quem é judeu e tudo mais. Mas vamos esquecer um pouquinho do ritual e vamos ficar na consciência aqui. A consciência, ela é muito mais importante do que simplesmente você fazer um ritual, porque também você se torna um religioso sem precedente, que não adiantou nada, não adianta fazer nada. Mas uma muito me chama a atenção. Vamos lá. Voltou, voltou? Aí travou, então eu não vou deixar sem comentário por enquanto por conta disso. Tá, então vamos lá. Para você que está assistindo a gente ao vivo no gravado, eu quero dizer aqui algo é, muito pessoal, mas é muito importante. Logo no início de 2015, o Senhor me pediu 10 cordeiros. O Senhor me pediu para ofertar 10 cordeiros. E eu sou um missionário, vamos chamar assim, como o pessoal gosta de falar. Eu vivo de fé desde os meus 20 anos, né? O Senhor voltou, voltou. Então, Vai. continuando, eu vivo de fé, o RH do céu é que me banca, de verdade, né? E logo nesse início, o Senhor me pediu 10 cordeiros. E eu assim fiz. Juntei essa ideia de consciência, os pastores aqui da igreja entenderam essa consciência eles me ajudaram com alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, querido. Havia uma grande guerra espiritual, havia uma grande guerra muito forte, eu não vou entrar em detalhes aqui, contra a minha vida. E o poder aí, a gente começa agora a entrar no contexto, o poder de libertação, o poder de ataque no mundo espiritual de oferta de cordeiro foi gigante, porque foi do dia para a noite, logo depois que eu ofertei esses 10 cordeiros, do dia para a noite foi algo assim, ó, como um abrir e piscar de olhos, né? Um abrir e fechar de olhos, foi violento a transformação. Eu não posso entrar em detalhes aqui, porque é um pouco pessoal, tanto local como meu, mas foi uma guerra muito travada e a arma era a oferta. Porque, infelizmente, muita gente ora, passa 20 anos, 30 anos orando, mas nunca oferta. Nunca entendeu o poder da oferta. Aí a gente vê aquelas irmãs, mas eu estou orando há 30 anos, mas é mão de vaca, mas é assim, ó, mirrada, que pelo amor de Deus, não consegue ofertar nem a farinha para fazer o bolo na cantina da igreja que vai. Então essas pessoas são mirradas, elas não têm uma liberalidade. Sempre serão pobres, pobres e mais pobres. Muito pelo contrário de quando você, com consciência, você entende o que é ofertar. Não com a base de troca. Então, quando nós começamos isso, e eu fui a ponteira aqui, essa consciência caiu no meio da igreja. Então, eu falo isso para a glória e honra do eterno Deus de Israel e para testemunho hoje. Eu e mais a nossa igreja, aqui, em 4 anos, pastor, depois eu parei de contar, tá? Em 4 anos, nós conseguimos fazer 1 milhão de oferta de cordeiro. Uau! Em 4 anos. Um povo jovem, que ganha pouco, na condição humana, não é empresário,
mas juntando todas as ofertas, e eu falo que essas ofertas todas, minhas ofertas, eu não vou falar valores pessoais aqui, eu estou contando Está no contando contexto, tudo. o todo, e eu digo o todo de 4 anos, nós conseguimos, e eu parei de contar depois de 4 anos, nós conseguimos contabilizando tudo, entre carro, moto, ofertas alçadas, ouro, aliança, contabilizando isso por cima, 1 milhão em 4 anos. E aí eu quero contextualizar algo. Quando o inimigo se levanta com uma magia, queridos, além da sua vida de sacrifício, além da sua vida espiritual, jejum, oração, que isso aí é básico, o mundo espiritual está olhando o que tem no altar. O mundo espiritual está olhando o que tem de oferta, querendo ou não, querendo as pessoas dizerem, isso é mentira, querendo ou não, os demônios estão olhando, os demônios vão lá e pagam. Os caras vão lá e pagam 15 mil para destruir um casamento e o camarada vem na igreja quer que a oração do pastor na mão Eita, resolva a vida dele. isso aí é forte, hein? Não é? O diabo está destruindo meu casamento. Quanto que pagou lá? Pagou 15 mil. Então vem aqui e coloca 30 no altar. Quero ver se você não dá um rebote. Quero ver se você não acontece. Não é o valor, mas é a ação de guerra que você tem que contra-atacar. Eu já falei isso para pessoas, elas desenham. Voltou. É uma guerra que está tendo, porque tem muito tempo que a internet não fica assim. Pois é. Não é só daí não, pastor. Aqui também, essas guerras é assim mesmo. A gente sabe muito bem. Porque nós estamos aqui num contexto de consciência, falando estratégia para as pessoas, né? Sem o toma lá da cá, a internet está no ar, né? Quem comanda o ar, né? Então o que eu quero falar, e debaixo de muita humildade isso, o contexto todo que nós vivemos, 2016, 2017, voltou. Ok. É porque eu dou uma parada para ver se volta. Para não precisar falar e voltar, né? Isso. Então, quando nós entendemos essa consciência, nós vimos desenhar uma guerra tamanha. E foi essas ofertas de 1 milhão, beirando 1 milhão, que no ano de 2018 o Senhor me deu uma estratégia, um conselho de estratégia. Faça guerra contra os 12 tronos. Se nós não estivéssemos preparados em oferta de guerra, eu não estaria vivo aqui. Por quê? Foi tamanha a guerra espiritual que em 2017 eu morri, dia 7 de março de 2017, eu morri na mesa de cirurgia. Eu fui para Israel em 2016, passei muito mal em Israel, fui alvo de tronos gigantes em Roma. Em 2017, eu fui fazer uma cirurgia, porque eu havia sido alvo em Roma, havia me estourado uma hérnia inguinal, e na volta da viagem, e estourado mesmo, no meio da volta. E 2017, nós estávamos no ar, só para você entender, nós estávamos no ar, eu havia passado por Roma, e nós pegamos o avião em Roma, 9 da noite, e chegamos no Brasil 7 horas da manhã. Na mesma noite, foi a noite onde caiu o avião Lâmia, trazendo o pessoal da Chapecoense. Uau. O Senhor me disse, naquela noite, que o nosso avião ia cair. E eu passei 13 horas, Roma, Brasil, orando em línguas, durante 13 horas. E caiu Lâmia. E você sabe o que é Lâmia, né, pastor? Lâmia é Lilith, né? Então,
eu estou dizendo isso, o poder, para você que está nos assistindo, o poder de ter um altar com oferta. O poder de ter um altar, porque não adianta, nessa hora, eu fiz jejum tantos dias, mas e o que você colocou no altar como oferta de um grupo? Então, este grupo protegeu, estava eu e o pastor Vitor, que é um dos pastores hoje aqui da igreja também, estávamos voltando de Roma, havíamos estado em Israel, estava voltando de Roma. E a guerra foi tamanha, em 2017 eu tive que fazer a cirurgia, né? Voltamos no final de 2016, 2017 fui fazer a cirurgia, e no dia 7 de março de 2017 eu morri na mesa de cirurgia, e o Eterno me trouxe de volta, e eu acordei na UTI 1h da manhã, 1h21 da manhã, e eu ouvia, é uma experiência, parece que está desconectado com o tema, mas não está. Eu ouvia e via um dos meus anjos, aí entrando em anjos agora, um dos meus anjos do meu lado na UTI. E ele rugia, ele sentou do meu lado enquanto eu estava na UTI. Por isso que aqui há uma representação do leão da tribo de Judá e também de um dos anjos que me acompanham. Ele tem a forma de um leão. E ele rugia e ele dizia assim: morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Essas eram as coisas que ele me dizia. E esse mês então, a gente está conectado com o Judá, que o símbolo é exatamente, o leão. É o leão, exatamente. Então, isso tudo é porque uma consciência de oferta, uma consciência trouxe porta. A consciência de oferta na sua vida, queridos, que estão nos assistindo, traz uma porta aberta para você acessar algo no Espírito. Uau. Então, quando você pensa que a sua oferta é apenas para pagar a conta da igreja, você é um medíocre. Quando você pensa que a sua oferta é para pagar o carro do pastor, você é um medíocre. A sua oferta abre portas no mundo espiritual para você conquistar. A tua oferta abre portas no mundo espiritual para você conquistar, e às vezes não é conquista física. Às vezes não é conquista de carro novo, casa nova, porque essa é uma mentalidade tão baixa. É muito baixo isso aqui. Muito baixo. Né? É uma consciência de conquista no mundo do espírito. O seu homem espiritual vai conquistar. Pode falar, pastor. Mas é interessante que quando é para essas coisas e convém, as pessoas sabem empregar a palavra sacrifício. Se o carro quebrou, eles precisarem trocar de carro, ou para fazer o motor do carro, eles se endividam, e a pessoa fala: tu não estava com o carro quebrado? Cara, fiz um sacrifício e fui lá na retífica, parcelei não sei quantas vezes. A televisão era de 40 polegadas, queimou, deu problema, ele vai lá na Casa Bahia, na Americana, no Extra, loja que for, parcela em 30 vezes, aí traz logo uma de 53, uma maior. As pessoas, mas cara, a televisão não tinha queimado. Eu fiz um sacrifício, fui lá e comprei uma nova. Então a palavra sacrifício, ela não é uma estranheza quando me convém. Quando eu sei, quando me convém, eu uso ela para o meu bel prazer. Então é só a questão mesmo de que, mentalidade. Mentalidade, consciência pura. E eu digo isso porque depois dessas coisas todas, depois de uma guerra contra 12 tronos violentas que nós fizemos em 2017, foi assim coisas, 2016, aliás, 2016 e 2017, foram coisas extraordinárias que nós vivemos como igreja local, nós vivemos como, eu costumo dizer assim, que Deus me trouxe aqueles 40 perturbados que andava com Davi, sabe? A caverna de Adulão. Né? Exatamente. Tudo desconstruído e a gente está construindo. E só fica aqueles que decidiram ir para o BOP, né? Aqui eu falo também que é um BOP de Deus aqui. Porque é uma guerra, você viu? A transmissão, todas as vezes são assim, pastor, todas as vezes. E não é problema de conexão, não é nem aí, nem aqui, é problema de interferência espiritual mesmo. E eu tenho consciência disso. Deus tem... você atua muito na maestria, né, no pastoral,
e a sua mulher é profeta, então você sabe muito bem o ambiente profético, como é uma guerra violenta. Mas tem muitas outras coisas que eu estou passando por cima para não ficar gravado aqui, porque é muito pessoal, mas quando a gente tomar um café junto, Ah, eu vou te contar vamos. melhor essa história de Israel e essa história de Roma. E essa, foi violento, foi violento. Para você ter ideia, é, imagina 13 horas, eu não parava de fazer guerra intercessória durante 13 horas. 13 horas. Para você ter ideia, a guerra foi tanto, só um pedacinho para ficar o pessoal curioso aí que gosta de intercessão. Quando eu subi no avião, voltando de Roma, eu subi no avião e tinha uma mulher. Ela ficou endemoniada, manifestou, vou chamar de Lilith, manifestou Lâmia, entendeu? Manifestou naquela mulher, ela veio para cima de mim com uma afronta violenta, pastor, uma afronta violenta. Era como se o avião tivesse em turbulência durante 13 horas, para você ter ideia. As pessoas assim, ó, olhavam, tinha mais pastores lá, nessa ocasião, tinha mais pastores que também trabalhavam com intercessão, a gente só ficava olhando assim, porque se liberasse uma palavra, poderia dar uma construção para cair um avião. E Baruch Hashem, glória a Deus, e não caiu, mas Amém. aquele dia, eu vi o tamanho da guerra. E, né, e ao chegar no Brasil, quando eu vi ali o avião da Chapecoense que havia caído, eu chorei muito. Eu estava em Guarulhos e eu sentei, eu estava cansado da viagem, eu estava cansado de 13 horas, uma guerra mental. Você sabe bem Sim. disso, uma guerra mental de 13 horas de batalha, sem parar, sem parar. Eu não dormi, eu apenas... E quando eu comi ali na hora que as aeromoças traziam, a batalha continuava aqui. E quando eu cheguei no Brasil, a minha hérnia inguinal estourou. Fez assim, pá! E eu senti muita dor e depois tive que ir para a cirurgia. Então, se não tivesse um cordeiro, se não tivesse cordeiros, se não tivesse oferta, se não tivesse voz intercessória, se não tivesse fogo queimando no altar, eu E acho... esse foi o contexto do Egito também, né, apóstolo? Que as pessoas que Exato. talvez ficam desapercebidas, mas aquele cordeiro, ele também era por conta dos principados e potestades do Egito que foram manietados, né? Os 10 principados. Por isso, exatamente, por isso que eu estou citando esse exemplo. Eu não quero entrar no contexto histórico, estou citando mais um testemunhal mesmo, Sim. porque o histórico o pessoal depois tem nos seus cultos, aí na escola que você tem. Então, assim, essa guerra contra principados, ela é de agora, ela é para agora. Então, você que está assistindo, e se há uma guerra que não consegue vencer na sua família, você precisa entender a oferta de cordeiro. Você precisa ir Apóstolo, procurar um sacerdote. Vai lá, e, pode falar. não, então, eu queria só que você, de repente, eu não sei se a gente vai conseguir ficar mais de uma hora no ar, eu não sei como é que é agora que o Instagram está fazendo, mas dá uma direção da experiência que você, como você orienta na sua comunidade as pessoas a procederem em relação a separar a oferta de cordeiro para a peça. Ok, vamos lá então. Da seguinte forma: primeiro, a sua consciência tem que ser alterada, saído da visão dízimo, toma lá da cá. Segundo, cordeiro tem um valor, se você for comprar um cordeiro lá em Israel, tem um valor X. Eu vou citar um exemplo de um valor aqui, mas é exemplo, né? Exemplo. Por quê? Isso. Nós trabalhamos com a ideia de cordeiro no valor de R$ 2.000, mas isso não se torna obrigatório, isso não se torna fatídico, haja visto que a própria palavra diz, se aquela família é pobre, se aquela família não tem condição, junte com a outra e faça uma oferta de Isso. cordeiro. Então, para Isso. quem, por exemplo, recebe um salário mínimo de R$ 1.000, R$ 2.000 é um cordeiro. É um cordeiro, é o dobro daquilo do mês. Agora, quem recebe 20 mil, quem tem um prolabora de uma empresa que lucra por mês aí 50 mil, 2.000 não é nada, então não é cordeiro, né, é fichinha. Então o Não é cordeiro pro penoso, não camarada, é sacrificial. exato, não é penoso, não tem sacrifício. Então se você aí recebe 50 mil, seu cordeiro deve ser 100 mil, querido. Se você recebe R$ 1.000, seu cordeiro é 2.000, aí o sacrifício. E se você não recebe nada, o seu cordeiro talvez seja a sua própria vida. Talvez seja a entrega, O né, de uma tempo. mente, um tempo, um trabalho na igreja, alguma forma
Alguma forma você vai mudar. E, tanto, este é o conselho que nós damos aqui. O que você tem na sua mão? O sacrifício de cordeiro, a ideia ela tem que ser um sacrifício que traga pena, que traga algo penoso, que te custe alguma coisa. Se não te custar, não é sacrifício, né? Como eu disse aqui no meu caso, nós como comunidade, em 4 anos, nós levantamos um cordeiro de 1 milhão. Então isso é muito sacrifício, entende? E essas coisas nos habilita para que as outras pessoas, até mesmo aqueles que vão chegando, você que é pastor que está assistindo, você que é marido na sua casa, o seu sacrifício aqui vai habilitar seus filhos, vai habilitar a sua mulher, vai habilitar essas pessoas que estão debaixo do seu comando a governar aquilo que elas precisam governar. Governar na empresa, governar na faculdade, na escola, na vida, a tomar e sair dessa dimensão do Egito, lembrando que Egito é uma dimensão de prisão. Então a guerra é contra a prisão. A guerra não é contra as coisinhas pequenas. A guerra é uma guerra contra a prisão emocional, marital, financeira, espiritual, de consciência. Tem gente que não muda a consciência, tem gente que é pedra dura, que nem a água que tanto bate nem fura, né? É dura a cabeça. Então, às vezes, esse sacrifício, ele vai alcançar ali. Então, qual é o meu comando aqui para o pessoal? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Aquela mulher lá que não tinha nada, quando recebe o comando do profeta, vai lá e pega a vasilha que o azeite vai derramar. Ele está falando, o quanto você tiver de visão, o mundo espiritual está aberto para você. Mas por quê? Aquele profeta tinha um comando para habilitar um céu espiritual para descer algo. E o cordeiro, querido, nada mais é do que isso. Abrir as comportas dos céus espirituais para que você possa governar e habilitar a sua vida na sua empresa, onde você trabalha, na escola, na faculdade, aonde quer que seja. Então o cordeiro pode ser R$20 para uma pessoa que não tem nada, um cordeiro pode ser 2 milhões para aquele que tem 5 milhões na empresa. Então eu não sei, é difícil falar, valor, mas nós trabalhamos... É difícil falar valor monetário, mas nós trabalhamos em uma visão. Qual é o valor de um cordeiro animal lá em Israel? É $500, $600, multiplica isso no real, vai dar 2.100, 1.900. Então esta a visão que eu aconselho, para que não fique uma coisa, eu preciso pagar um voto. Não, querido, isso não é... Eu não gosto dessa ideia de pagar, porque isso aí vem de mamão e eu detesto isso aí. Quando eu faço um voto de sacrifício, eu faço um corbão, uma entrega verdadeiramente, e aquilo vai me habilitar no mundo espiritual, hoje e amanhã. O problema, né, pastor? Aí eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência. O problema é que a pessoa ela pega algo aqui agora e ela acha que ela vai receber agora. O problema é que ela acha que ela vai ofertar agora, amanhã tá tudo bem. Não é assim, queridos. Eu não morri por causa da graça de Deus e por causa que o meu altar tinha oferta. É por isso que nós não morremos, e é por isso que nós não morremos todos os dias. Porque Israel saiu de lá e não morreu, porque tinha oferta, tinha um homem chamado Moisés, que teve uma oferta de 40 anos para estender o negócio e o mar abrir. Exato. Não era 4 dias atrás. É essa mente que as pessoas não têm. O homem foi escolhido, ele é o homem de Deus. Não, ele teve 40 anos para estudar tudo. Ele teve mais 40 anos para... Então, o homem tinha tarimba, como a gente diz aqui. O homem tinha, né? Ele chegava lá, tinha céu aberto, como Elias tinha céu aberto, Eliseu tinha céu aberto. Então, as pessoas, elas querem ter céu aberto, mas elas não querem, vamos usar esse termo, pagar o preço para ter o céu aberto. Né? E essa é a função que eu quis mais deixar claro aqui nessa transmissão, qual é a essência? Qual é o meu comando para o pessoal? Por exemplo, uma vez eu recebi uma oferta de cordeiro de uma pessoa, e essa oferta de cordeiro foi tão simples e singela que foi um bolo. Um bolo. Era uma mulher que o marido tinha uma vida fora da presença, e ela me fez um bolo. Mas ela fez o bolo com tudo que tinha. E o bolo destravou o marido. Uau! Foi uma oferta de cordeiro daquela mulher. Não foi um presente. É uma oferta específica, sabe? Olha, um bolo.
Então, isso. você que está assistindo a gente, qual é a sua oferta de cordeiro para fazer em peça? A gente não sabe. Por exemplo, eu tive 2 casos aqui. 2 discípulos aqui da igreja. Os 2, no mesmo dia, ofertaram um carro. A vida deles fizeram assim. Mas não ofertaram um carro porque tinha outro. Ofertaram um carro e ficaram sem. Sacrificial. Exato. Ofertaram um carro e ficaram sem. Mas automaticamente o céu já preparou alguém para emprestar um carro até outro alguém dar condições de comprar. Um dessas pessoas é um dos pastores aqui. Fez assim a vida. Hoje eles têm empresa, hoje tem algo estabelecido, tem uma família estabelecida. Estou dando um exemplo, mas tem outros. Carro, moto. Então, e detalhe para ficar registrado aqui, né, para não chamar a gente de mercenário, eu não fiquei com nenhum carro, tá bom? Eu ofertei um e logo depois o outro eu usei durante o ano e ofertei também. Ofertei para minha mãe. Não é meu. Entende? Então são coisas assim, quanto mais a gente recebe, para que a gente seja habilitado naquilo, a gente precisa continuar dando, a gente precisa continuar fazendo o propósito. Então, hoje, a gente vê assim, há coisas fáceis que nós acessamos, coisas que nós temos com rapidez, que não é porque a gente é o queridinho de Deus. Não é porque a gente está lá pregando tudo bonitinho, né? Igual um bando de retardados, desculpa a expressão. Não, é porque a gente tem história, é porque a gente tem oferta, a gente tem fogo no altar. E o fogo no altar, querido, não é falar em línguas apenas, né? Eu não quero aqui atacar ninguém, não quero mexer na fé de ninguém, mas o fogo não é rodar no manto, falar em línguas, não é nada disso. O fogo não é ter tudo grande, o fogo não é ter igreja grande. O fogo é ter uma vida de sacrifício inteiramente no altar. Eu estou aqui, pastor, há quase 60 dias na igreja. Eu estou aqui no altar há quase 60 dias, travado, preso. 2020, eu estou contando isso para as pessoas me conhecerem e para as pessoas saberem como nós agimos. 2020 eu estive no altar todos os dias. Entrou na pandemia, o Senhor disse, não saia do altar, segure as casas, estabeleça as casas, ensine a macharada, a ser homem, a ser sacerdote, ensina esse povo que é Shabat, ensina esse povo que é levantar um altar, ensina esse povo que não é ter blá blá blá, mas é ter o olhar profético e ao olhar a coisa acontecer. E esse ano também, eu estou há quase 60 dias, nem sei quanto, final do ano passado até agora, eu estou quase 60 dias aqui, travado, preso, entendeu? Dormindo no chão, eu e mais outras pessoas, tem gente que vem um dia, passa uma noite, volta e tal. Então essas coisas as pessoas não vão ver lá no YouTube. Essas coisas não vão ver. Ninguém via isso de Elias, ninguém via isso de Eliseu, quando saíram aqueles perturbados 40, 42, não lembro agora, 40 ou 42 perturbados falando da careca do homem. Ele só olhou para eles, seus malditos, vocês não viram o que vai acontecer. E uma ursa sai e come todos eles. Então, as pessoas elas querem sacrificar. Eu já recusei a oferta de cordeiro, viu, pastor? Eu já recusei. Porque era oferta de cordeiro com o coração baixo. Eu falei, essa oferta não é de cordeiro. Eu não quero isso. Barganhando, né? Barganhando. Eu já recusei também a oferta de cordeiro, porque eu falei, esse altar aqui não vai receber lixo. Ah, mas é porque eu posso dar isso. Então não é oferta. Se você pode dar isso, não é oferta. Esse ponto, eu nem sei se a transmissão vai cair, mas esse ponto aqui, ele é muito peculiar. É interessante falar sobre isso, o apóstolo, porque algumas pessoas, elas passam um determinado tempo em um ministério, um local, e aí elas vivem as experiências delas e tal. Enquanto é bom, elas falam bem. Isso. Aí, depois, porque o líder lá me abusou, porque o líder foi saqueado. Só que muitas vezes as ofertas são nessa ótica aí que você está falando. Elas não estão ofertando de coração voluntário. Elas estão porque elas querem ser líder de uma célula, querem liderar um ministério, aí fica querendo fazer média com liderança. Aí mete a mão no bolso, mas é porque quer fazer média com liderança, quer aparecer para os outros, quer ganhar cargo importante. Aí Deus não aceita e depois ele vai embora ferido, machucado, e passa a partir daí julgar todo líder. Ele vê a figura... Quem fez isso foi o apóstolo Joãozinho. Ele vai para uma outra comunidade, ele chega lá, olha, a primeira vez que o outro pastor
falou de alguma coisa de dinheiro, ele vê, rola um drive na cabeça dele que ele vê de novo o apóstolo Joãozinho. Aí ele, não, É, é igual o outro. Isso é um câncer, uma doença que vai exatamente. tomando uns aos outros. Quando a gente vê a vida de Jó, o que você falou, né? Não é de um estalar de dedos. Né? Eu já dei violão, tênis caro, eu já dei um monte. Dei mais de um violão caro, né? Eu sou músico também, então assim, dei um Takamine, dei um Yamaha. E as coisas não aconteceram instantaneamente. Uhum, Parte do que a gente experimenta hoje em Deus foi ao longo da caminhada, né? exatamente. Então, teve um tempo no meu ministério que eu orava de 8 da manhã a 8 da noite no monte, né, me separando, enfim. Então, tem todo esse contexto de sacrificial que não é estalar de dedos, mas as pessoas não veem, né? E quando a gente olha a vida de Jó, diz que ele oferecia sacrifício temendo que os seus filhos tivessem feito besteira. E quando chega a hora que Deus permite que Satã, né, o Ra-Satã mesmo, toque na vida dele, começa por onde? Pelas ofertas, porque toca nos animais. Exatamente. Só que, Exatamente. anteriormente, o cara viveu uma vida entregando os seus animais. Então, na hora que o Satã toca naqueles e ele fica sem nada para dar para Deus, Uhum. aquelas começam a sortir um efeito para sustentar ele durante a luta que ele encontra diante da provação. Então, Ótima explicação, ótima. geralmente, as pessoas tendem a olhar, fazer isso, querer barganhar, querer que seja imediato. E não, querido, é num tempo do eterno. Pode ser imediato? Pode ser, né? Mas nem sempre vai ser. E as pessoas precisam ter essa consciência de que o mundo celestial ele não falha, né? O auxílio celestial ele é constante na nossa vida. Ninguém, ou quase ninguém, não estão dispostos a construir algo. Elas querem pegar o negócio pronto, né? Ah, isso é bom, me Isso. dá. E aí elas não conseguem construir absolutamente nada. Outro dia eu ministrei sobre ter a mente transformada ou a mente mudada. Muita gente tem a mente mudada de igreja para igreja. Ah, agora eu estou nessa igreja. Ah, agora eu estou na visão. Agora eu não estou na visão. Agora eu estou na célula tal, eu estou no modelo tal. Mas ela nunca teve a mente transformada para um conceito, para um princípio. E é isso que nós estamos batendo aqui desde 2015. Saia da Babilônia, saia de mamar na teta da loba e entra numa consciência de princípio, numa consciência de É, conceito que é independente da igreja X, A, B, Z ou D, independente do apóstolo, do pastor, do evangelista, do missionário, do mestre, é independente. Ele é princípio, pontual. Independente de onde eu estiver, eu vou estar lá. Você sabe que amém. você falou do seu violão, e eu lembrei de algo aqui, que eu sempre esqueço de falar isso. Mas em 2009, eu ainda não havia sido tomado por essa consciência de oferta, vamos chamar assim. Em 2009, eu olhei para um moço, eu era obreiro numa igreja aqui na região, eu era obreiro numa igreja e líder de jovens. E eu olhei para um menino, ele tinha 10 anos. E eu não sou músico, mas eu gosto muito de bateria. E quando eu tinha 15 anos, meu pai me deu uma bateria, né? Uma bateria Tajima, né? É uma bateria. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Travou, voltou? Voltou. Falou a Então, marca da bateria, travou. Continua. foi uma marca lá da bateria, lá Tajima, se não me engano, faz tempo isso. Quase era R$ 7.000 a bateria na época. Aí eu fiz algumas aulas, mas eu acabei não dando sequência. E eu nunca consegui desfazer, nunca consegui vender. E quando foi 2009, eu era obreiro já naquele ministério, e eu olhei para um menino lá nos jovens, e eu olhei para ele e o Espírito me disse, doe, oferte a bateria. Eu falei, mas eu nem conheço esse moço. E aí eu comecei a me aproximar na igreja até então, onde
Voltou? Voltou? Voltou. E aí eu perguntei para aquele moço, aquele menino tinha 10 anos, eu falei, você gosta de bateria? Ele falou assim, eu sou apaixonado por bateria. Eu falei, e você tem bateria? Ele falou, não. Eu falei, como que você gosta de bateria? Aí ele me disse assim, eu pego as panelas da minha mãe e amasso todas as panelas da minha mãe. Caramba. Naquela hora eu disse para ele, chamei o pai dele, né? Eu chamei o pai dele e disse assim, irmão, você como você chama? O pai dele, ele não era uma família cristã, não. Eles estavam lá, indo na igreja só. E eu olhei e falei assim, a partir de hoje o teu filho tem uma bateria. Ele disse, é? Eu não acredito nessa profecia. Eu falei, pois é, a profecia está viva na sua frente. Onde é seu endereço? Que eu vou levar uma bateria para o teu filho. E eu coloquei a bateria no carro da minha mãe na época e nós fomos levar no meio da fazenda, uma buraqueira para chegar lá. O carro quase atola, a bateria quase quebra, mas eu levei a oferta. E ali, meu irmão, destravou a minha vida. E eu nem Uau. tinha consciência da importância de que R$ 7.000, quem sabe numerologia sabe bem o que é 7. R$ 7.000. Talvez seja por isso que a nossa igreja tem muitos jovens com o É, poder do 7. é isso aí. Entendeu? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, e detalhe, né? Você ali, fez uma semente não só, mas também a questão, né, de alcançar jovens como hoje você tem alcançado, talvez possa ser a Exato. partir daquilo que você fez ali com alguém que você nem conhecia. E que Apóstolo, nunca mais vi. a gente ficaria aqui a noite inteira falando, né? Mas, infelizmente, a gente não tem tanto tempo, já passou aí de 1 hora, né? Foi muito rápido, mas eu queria que você falasse só um pouquinho daí das suas redes, né? Além do YouTube, que é um canal já, né, bem estabelecido, mas os dias e horários que você faz coisas online, né? E para quem não conhece, para quem é meu seguidor aqui, meu aluno, é, faz lá o seu cadastro no canal do Apóstolo, segue, acompanha, você vai ser edificado, você vai receber muito do Eterno. Fala aí os dias que acontecem. Amém. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Eu que agradeço. E realmente a gente fala muito, né? Mas é bom. Quem quiser me seguir aqui no Instagram, @miqueascas13 ou @Evangelho de Poder. No YouTube, meu nome, Miqueias Cas13. No Facebook também, Miqueias Cas13 Oficial. E nós estamos ao vivo toda sexta, no culto Shabat, sexta às 20 horas, domingo às 18h30. E terça-feira também às 20 horas, a gente faz escola online. Uau. E para mais informações, evangelhodepoder.com.br. Amém, amém. Tá bom? Essa semana a gente tem a nossa aula, quarta-feira, a gente vai falar sobre também algumas chaves proféticas para a Páscoa, né? Então, para quem. A gente tem toda quarta-feira, às 21 horas, a gente tem uma aula gratuita no YouTube. Essa aula ela não fica lá constantemente, ela fica até o final de semana e depois ela sai e vai para a plataforma dos assinantes da comunidade Restauradores do Reino, né? Então, toda quarta-feira tem, essa quarta-feira é a última aula sobre Peça. Nós cremos que sábado vamos ter uma noite abençoada e profética, né? E você vai receber, com certeza, do Senhor, aonde você estiver, ou com a sua comunidade, ou na sua casa com a sua família. Não deixe de celebrar, querido, porque o Eterno tem algo para fazer a partir deste manto profético da festa de Páscoa. Olha só, olha que tem aqui, ó. Ah, Matzá, já está aí preparada. Ó. Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Apóstolo, libera uma palavra aí, ou ora, o que você quiser fazer antes da gente encerrar. Sinta-se à vontade. Tá certo. Para todos vocês que estão assistindo a gente ao vivo ou gravado, que este ano de
este ano e nesta festa, a primeira festa desse calendário todo espiritual que o céu estabeleceu, que você tenha, em nome de Yeshua HaMashiach, uma consciência transformada, que você saia da razão humana para o espírito dentro do teu espírito, que você tenha uma visão estabelecida. Muitas vezes nós procuramos desenhos e os desenhos somos nós mesmos agindo dentro de um princípio. Às vezes nós procuramos desenhos, eu estou usando o termo desenho, mas eu vou usar o termo mais pentecostal. A gente procura respostas e Deus falando, mas os desenhos somos nós, na grande maioria das vezes, agindo debaixo do princípio. Que você aí, aluno do pastor Alexandre, aluno aqui que acompanha a gente, seguidor do pastor, seguidor meu, que você tenha verdadeiramente um despontamento, um crescimento Amém. exponencial Aleluia. neste ano, em nome de Yeshua HaMashiach, que vamos passar mais uma vez dentro de casa. É o tempo ideal para você viver Pessa mesmo. Entenda, queridos, Pessa é jantar. Senta na mesa e come. Isso. Amém, amém. Shalom, shalom para todo mundo. Grande abraço.